Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quinta-feira, dia 19 de setembro, 24ª semana do Tempo Comum. Bom dia, Cidade de Arcos. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Dai paz, Senhor, aos que em vós esperam, e confirmai a verdade dos vossos profetas. Escutai as preces do vosso servo e vosso povo Israel. Quando entendemos os sonhos de Deus para nós, nos tornamos capazes de derrubar muralhas. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27. Deus precisava de alguém para mostrar para o mundo como ele era. Do contrário, ele seria apenas um conceito. Então, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para se relacionar conosco. Nós somos um reflexo de Deus, então, da mesma forma que, ao falar mal de um produto, você ofende o fabricante dele. Cada ato ofensivo a uma pessoa é também uma ofensa ao Pai. Convém, portanto, refletir que Deus nos criou do pó da terra, algo que parece sujo, finito e sem valor. Eis a matéria-prima de que Deus se serviu para produzir um ser que é eterno, reflexo dele, o homem. Muito tempo depois de um homem improvável chamado Abraão, Deus criou uma nação. A nação passou muito tempo tentando entender o que nós também passamos muitos anos tentando compreender, a nossa identidade. É muito importante saber quem você é, porque com essa verdade você passa a operar com base na sua identidade, não com base nas circunstâncias ou nas opiniões alheias. Como fomos criados para viver de forma relacional, nossa vida só ganha sentido quando o vazio existencial é preenchido. Sempre tive um vazio enorme em meu peito, que eu tentava preencher com coisas que não eram reais. Sonhos, apenas sonhos. Contudo, quando entendi que meus sonhos não haviam sido realizados, entendi que apenas precisava de algo muito importante. Deus Pai era o que eu precisava. Quando você sabe quem você é e de quem você veio, não aceita nada que vem do maligno. Jamais negocia sua fé, nem coloca limites na vontade do Senhor, porque tem certeza de que em Deus Pai tudo se realizará. Quinta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. A palavra do Senhor nos dá o alimento de que todos precisamos para nossa caminhada. Só em Deus encontramos a vida em plenitude. Descarte as crenças limitadoras. A esperança é outra mola pulsadora. Quer vencer? Destrua a crença restritiva em você mesmo. Pare de alimentar seu inconsciente com pensamentos negativos e comece a nutri-lo com esperança. Sonhar pequeno requer o mesmo esforço que sonhar grande. Portanto, gaste sua energia com aquilo que de fato permitirá a realização de suas metas mais promissoras. Em sua audiência geral, em 29 de março de 2017, na Praça São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco citou Abraão como modelo de esperança. Não o apresentou apenas como pai da fé,
mas como Pai da esperança cristã, que vai além da esperança humana. O Sumo Pontífice perguntou se estamos convencidos de que Deus nos quer bem e está disposto a cumprir tudo aquilo que nos prometeu. O Papa enfatizou ainda que o preço que temos a pagar é a abertura do coração. Abraão foi um combatente obstinado. Recebeu convites desafiadores de um Deus que nem conhecia e, mesmo sem motivos racionais para crer, dedicou-se a cumprir a missão recebida. Tratava-se de algo inimaginável para um homem bem-sucedido, que possuía terras, bens, dinheiro. Mas ele foi além e extrapolou qualquer prognóstico. Confiando apenas numa promessa, deixou tudo para trás e partiu com a esposa sem saber para onde estava indo. Como nômade, confira livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Todas as nossas escolhas têm um preço e pouco importa que elas resultem em erros ou acertos. Temos de estar cientes disso. Como disse o Papa Francisco, o preço é a abertura do coração. Para quê? Para viver a realidade com Deus. E cabe a nós nos prepararmos para isso. Muitas pessoas têm dificuldades para sair de casa e dar um simples passeio. Outras desejam mais do que nunca mudar de emprego, por não estarem satisfeitas com o salário ou não se sentirem realizadas, mas não o fazem. Não estou dizendo que não seja necessário avaliar todos os riscos e todas as incertezas, mas, ainda assim, essas são escolhas que cabem a nós e das quais não podemos nos eximir. Não existe álibi para a existência e é nossa responsabilidade decidir com confiança naquele que tudo pode. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies em tua própria inteligência. Lembra-te de Deus em tudo o que fizeres e Ele te mostrará o caminho certo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A segunda promessa feita a Abraão era a de que ele teria um filho. Vale lembrar que ele já tinha uma idade avançada, assim como sua esposa Sara, que além disso era estéril. Mais impressionante ainda é o fato de que se passaram 25 anos entre a graça prometida e a concretização. Como escreveu São Paulo aos Romanos, ele não vacilou na fé, mesmo vivendo já como morto o próprio corpo e morto o seio de Sara. Romanos capítulo 4, versículos 19. Apesar de tudo, Abraão acreditou, firme na esperança contra toda esperança. Carta aos Romanos capítulo 4, versículos 18. A afirmação parece sugerir um paradoxo, mas isso é proposital, quer indicar uma esperança sem limites. Vertical Cidade de Arcos, quinta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. A primeira leitura desta quinta-feira é do Novo Testamento, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 11.
Salmo 117. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. A mão direita do Senhor fez maravilha. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. Assim está escrito. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para dizer-te. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu os meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou, vai em paz. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos escrito segundo Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50, nos ensina a palavra do Senhor. Vendo a mulher que chorava aos pés de Jesus e os perfumava, o fariseu foi duro. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. A resposta de Jesus foi clara: esta mulher não é o que você pensa, ela já foi perdoada. Mostra esse amor tão grande porque sabe que muito lhe foi perdoado. Se tu reconhecesses teu pecado, serias perdoado e também haveria de amar do mesmo tanto.
Vertical FM 95,1 Cidade de Arcos, hoje quinta-feira, 24ª semana do Tempo Comum. Quão precisa é vossa misericórdia, Senhor! Os filhos dos homens refugiam-se à sombra das vossas asas. Em nossa vida, muitas vezes o cenário atual e as perspectivas futuras não são nem um pouco positivas, mas o que ganhamos remoendo mazelas? Onde está escrito que desejar uma promoção, querer ter uma vida melhor, ter um carro, uma casa própria é errado? Deus quer ver todos os seus filhos bem, vivendo com dignidade. Qual é o pai que permite a utilização de 2 pesos e 2 medidas quando se trata do bem-estar daqueles que ele pôs no mundo? Certamente não o nosso pai. Então, se o sucesso não vem, não é porque Deus quer assim. Talvez seja porque quem busca essa realização pessoal ou profissional ainda não tenha descoberto seus verdadeiros talentos ou não bateu na porta certa. O processo de busca e espera pode ser muito longo. Que o diga Abraão. O que não pode fazer é recuar ou desistir diante da primeira dificuldade. Outro aspecto que devemos ponderar diz respeito ao mérito das metas que perseguimos. Nesse sentido, buscar a riqueza não é forma de acúmulo de bens e dinheiro, e sim como fonte de bem-estar pessoal, familiar e coletivo é perfeitamente legítimo. Infelizmente, cada vez mais as pessoas ficam constrangidas em simplesmente pronunciar a palavra rico, em razão da extrema desigualdade que assola nossa sociedade. Mas a verdade é que a busca da riqueza não implica pecado algum. Por isso, ela pode e deve estar em nossas orações todos os dias. Segundo a doutrina social da Igreja, no Antigo Testamento, se percebe uma dupla postura em relação aos bens econômicos e à riqueza. Por um lado, há apreço em relação à disponibilidade dos bens materiais considerados necessários para a vida. Por vezes a abundância, mas não a riqueza e o luxo. É vista como bênção de Deus. Na literatura sapiencial, a pobreza é descrita como uma consequência negativa do ócio e da falta de laboriosidade. Confira Provérbios capítulo 10, versículos 4. Mas também como fato natural. Confira Provérbios capítulo 22, versículos 12. Por outro lado, os bens econômicos e a riqueza não são condenados pura e simplesmente, mas pelo seu mau uso. Além disso, os bens, ainda que legitimamente adquiridos, devem manter sempre uma distinção universal. É imoral toda forma de acumulação indébita, porque está em claro contraste com a distinção universal consignada por Deus Criador a todos os bens. Confira Doutrina Social da Igreja. Número 323 ao 328. A lógica deve ser a seguinte: Deus quer que eu tenha independência financeira, sim, então vou me esforçar mais, fazer uma especialização, tentar uma recolocação, voltar a estudar. O que não dá para fazer é rezar e esperar as coisas caírem do céu. Temos de nos aperfeiçoar naquilo que sabemos fazer e fazê-lo cada vez melhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.